Fala galera, eu sou o Wilgert. Eu sou Lorena. Esse aqui é o Mundo Como Vemos. A gente vai falar um pouquinho sobre uma pergunta que eu comentei no último vídeo, que foi o Anderson Alves, que ele comentou como será a volta às aulas e o que a gente sabe até o momento sobre as faculdades e também que a gente falasse um pouco mais sobre a quarentena. A nossa quarentena aqui ela já tem 1 mês e 1 dia, tá? E é basicamente isso que vocês precisam saber. Conta! Vai, caraca, fala bagulho. Então, diferente do Brasil, nessa quarentena começou bem antes. Começamos aqui dia 11 de março. Hoje é dia 12 de abril, então tem 1 mês e 1 dia. E era pra acabar hoje, a expectativa da gente acabar a quarentena hoje, a ponte abrir e amanhã começar a nossa vida normal. Só que com tudo que tem acontecido no mundo ainda, não teve ainda descoberta da vacina, não teve o medicamento certo. Então, e também porque os números de casos suspeitos estão subindo cada vez mais, principalmente no Brasil, né? Aí o Paraguai decidiu estender por mais 1 semana essa quarentena, que vai agora até o dia 19. Então a expectativa nossa é que dia 20 as coisas comecem a voltar ao normal. Porém, acredito que isso não vai acontecer, né? Porque o pico no Brasil ainda não aconteceu, então não tem como a gente abrir a ponte e a vida voltar ao normal. E também porque o Brasil ele tem um problema direto com esses fatos, né? Tipo, o Brasil não tá de verdade tomando providências em relação a essa situação. Como a gente viu alguns dias atrás na TV, eu não me lembro agora ou se foi na internet, a Itália solicitando que os seus compatriotas retornem para a Itália. Urgente. Porque o Brasil ainda vai sofrer alguns problemas gravíssimos quanto a essas atitudes. A gente pode ver que os Estados Unidos, por exemplo, entrou nessa onda de que não era nada e agora ultrapassou o número de mortos e de pessoas contaminadas na Itália. Então, assim, é uma coisa bem complexa mesmo do Paraguai, que faz fronteira com o Brasil, liberar o acesso da ponte, liberar todos os acessos para que os brasileiros venham para cá, tendo em vista que o Paraguai não tem a infraestrutura necessária para lidar com esse tipo de coisa, entendeu? Na verdade, o que acontece é que o Paraguai ele tá tentando se precaver, né, de algumas situações e tá mais que certo. Eu acho bem legal essa decisão deles. Então, eles estenderam a quarentena e tomaram algumas medidas bem justas, mas um pouco difícil da gente lidar quanto a isso, né? Uma das medidas foram que eles fecharam a ponte diretamente com um portão lacrado. Ninguém entra, ninguém sai, a não ser aqueles que são permitidos diretamente pelo presidente, como, por exemplo, semana passada a gente viu um caso de um ônibus de paraguaios que ficaram em Foz por algum tempo num hotel de quarentena, entraram pela ponte e foram escoltados até um abrigo e estão lá até agora fazendo a quarentena lá. E estão sendo monitorados para depois irem para casa. Então, assim, tá sendo algumas decisões bem difíceis aqui, principalmente a gente que é brasileiro, porque infelizmente a gente sofre um preconceito quanto a imigrante, então a gente não pode sair na rua de maneira alguma, porque os policiais estão muito em cima, eles prendem mesmo e estão um pouco amedrontando, mas quanto a isso a gente não tem problema nenhum, que a gente está cumprindo a quarentena de isolamento total dentro de casa. E outra medida também que eles tomaram foi a numeração da placa. As placas do carro que terminam em ímpar são alguns dias da semana que não pode circular e outras que terminam em par, alguns outros dias da semana que pode circular. Então, assim, tem sido um pouco difícil porque a gente só pode ir um de cada vez na rua, então se eu tiver que ir ao mercado eu tenho que ir sozinha, ou eu ou ele, e a mesma medida para se for em farmácia. Então, assim, coisas que o Brasil não faz, né? Tá todo mundo achando que... Eu vi um comentário bem engraçado, o pessoal falando que o Brasil tá associando isolamento igual a carnaval. Então, quando fala isolamento, o pessoal vai pra rua pular carnaval. Eu achei bem difícil isso, né? Porque não é pra acontecer. Outra coisa também
que a gente tá achando um pouco de dificuldade aqui, e não tão a gente, mas os colegas que estão aqui, é que tá tudo fechado com isso. A casa de câmbio também tá fechada. Como a gente usa aqui a ponte para pegar dinheiro, fazer compras, tem ficado dias bem difíceis, porque quem não tem dinheiro guardado, vamos botar assim, não tem um meio de pegar dinheiro, tá se vendo em desespero, porque como é que pega dinheiro para pagar aluguel, para pagar conta de luz, para poder comer, para poder passar os seus dias? Então tá bem difícil. A maioria dos nossos colegas foram para suas casas, entendeu? Então assim, tá bem difícil. Uma medida também que o Paraguai adotou para daqui a um tempo, que a gente espera que semana que vem, né, dia 19, abra a ponte, é para que todos os estudantes que forem vir para estudar, né, mesmo que morem em Foz do Iguaçu ou no Paraguai, todos que entrarem vão ter que ir para um abrigo, ficar 15 dias lá. Isso para algumas pessoas tem sido um pouco de desespero, inclusive pra gente, porque a gente tem viagem marcada para ir em maio, para casa, pro Rio, e a gente não vai poder ir porque na hora de voltar vamos ter que ficar em quarentena, e essa quarentena não é na nossa casa, tem que ir pro abrigo deles, e aí provavelmente a gente não vá, e as pessoas estão bem aflitas com isso. Falando de estudante, quer falar, amor? Comecei a falar sem fim, né? Vou falar agora da faculdade. Tá cansada, mano? Não. Tá esperando assim por quê? Subir a escada, pô? Falei rápido. Então, falando de estudante, falar um pouco sobre as faculdades, né, como tá aqui, o que a gente sabe, porque tá tudo muito vago ainda. Eu acho que a gente tá, assim, vivendo algo mundial. A Lila quer conversar. Vivendo algo mundial e tá muito ponto de interrogação, muito sem saber o que a gente vai fazer. E que as medidas que as faculdades têm tomado é que algumas já se posicionaram, já disseram que suspenderam todas as aulas e as mensalidades e vão retornar somente em agosto. Então, os estudantes dessas faculdades foram para suas casas, ficarem com as suas famílias, né, viver a quarentena lá. Outros decidiram ficar porque acham que se locomover pode ser perigoso, né? A minha faculdade não se posicionou ainda, não tem um posicionamento concreto ainda do que vai acontecer, se ela vai remanejar o calendário, se ela vai parar as aulas e depois dar continuidade. Por enquanto ela tá calada, a gente tá na expectativa do que pode ser, mas junto com o MEC do Paraguai, junto com o MEC do Brasil, elas disponibilizaram a plataforma online pra gente poder estar tendo algumas aulas, sendo que ela é só provisória, ela não pode ser eterna, porque a Faculdade de Medicina não se faz EAD, né, porque tem as aulas práticas e tudo. Então a gente tá só com medidas provisórias. E as mensalidades a minha faculdade não falou nada ainda, se vai ter desconto, se não vai, algumas deram desconto, outras suspenderam, a minha ainda não falou nada. E eu não sei como é que vai ser. Na verdade, a gente tá aguardando um posicionamento do que pode acontecer. Bom, basicamente, o que acontece? Nós não temos, eu e Lorena, não temos o que fazer em relação a nenhuma das decisões que foram tomadas. Por exemplo, nesse momento atual, a gente não consegue nem sequer ir para casa. Porque para a gente ir para casa, a gente teria que ir de carro, por exemplo. Entendeu? Porque não tem outra opção para ir para casa. Não porque a rodoviária de Foz está fechada, não tem ônibus pra gente ir para casa e não tem voo. Então teria que ir de carro. Exatamente, teria que ir de carro. E fora que teria todo um trâmite para conseguir sair do Paraguai e tal. E se a gente quisesse voltar depois, também teria um problemão para poder voltar para o Paraguai por causa de tudo isso que ela já falou. Em relação às faculdades, realmente também não tem que ser feito. É só esperar. Se a faculdade resolver, por exemplo, suspender as aulas, é um prejuízo muito grande para os alunos, embora a boa parte dos alunos, pelo que eu vi, não conseguem compreender isso. Mas se a faculdade parar, por exemplo, por 6 meses, os alunos continuarão pagando aluguel, luz e comida durante 6 meses para conseguir continuar morando aqui ou morando em Foz, aonde for, para que quando a faculdade volte às aulas, você não precise ter o trâmite todo de novo de alugar um apartamento, uma casa e tudo mais e tal. Então, de qualquer forma, seria um problema. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça e que as coisas possam continuar, que essa coisa possa acabar antes mesmo do recurso
do portal, né, que a faculdade disponibilizou para que os alunos pudessem estudar em casa nesse período. Então, acho que é basicamente isso que a gente sabe atualmente sobre as faculdades, né? E o que a gente decidiu, na verdade, foi permanecer no Paraguai. Mais de 50% dos amigos nossos e conhecidos retornaram para suas casas, saíram do Paraguai. Muitos apavorados, outros mais tranquilos, outros por conta das suas famílias. O que é esquisito é o seguinte, é porque as pessoas elas ficam aflitas pela situação global, não pela situação do Paraguai, porque de fato o Paraguai está muito mais seguro que o Brasil. Só para atualizar, a gente aqui tem 133 casos, sendo que são, se não me engano, apenas 5 óbitos. Esses óbitos foram de pessoas idosas com doenças, né, de base. E aqui no Alto Paraná, né, que a gente chama, só tiveram pouquíssimos casos, ainda não tem a contaminação comunitária. Então, todos os casos que aconteceram foram porque vieram de outros lugares, ou na família, né, um passou para o outro, mas não tem a contaminação comunitária ainda. E as medidas estão sendo tomadas. Exatamente. Então, essa galera que voltou para os locais de origem, né, elas estavam mais assustadas com a situação o medo, né, da forma global da coisa, né, de tudo que está acontecendo, do que realmente com a segurança que o Paraguai está passando. Porque, assim, a gente se sente bem seguro pelas atitudes que o Paraguai passa. Eu vim comentando com a Lorena nos últimos dias que a gente mora perto da Supercarreteira, que é uma avenida principal aqui do Paraguai, e ela está bem silenciosa. Você escuta bem pouco barulho que você escutaria normalmente, que passa muito caminhão e moto e tudo mais. Então, assim, reduziu muito o fluxo de pessoas mesmo na rua, e isso dá uma segurança maior para que a gente se sinta mais confortável, talvez, por exemplo, ir no mercado. Você vai no mercado, tem uma segurança maior, coisas desse tipo. No Brasil, nem tanto, né? E as pessoas que foram para o Brasil é justamente porque querem ficar próximo da família e tudo mais e tal. Então, assim, enfim, não é pela segurança, é mais acho que pelo conforto de estar próximo da família, né? Então, acho Sim, que é muitos. Não, assim, são casos isolados, né? Cada um tem um jeito. Tem pessoas que estavam aqui, só que a família parou de trabalhar e não tem como sustentar aqui, aí não teve outra opção a não ser voltar. Entendeu? Cada caso é um caso. A Exatamente. gente, graças a Deus, a nossa família, claro que sempre por trás. Então, assim, eles, de todos os comércios que tiveram parar, ele pôde continuar funcionando com todas as medidas possíveis. Então, a gente consegue, né? Continuar aqui, e a gente decidiu isso, que a gente vai continuar, independente do posicionamento da faculdade, se ela vai parar, remanejar o calendário, ou se ela vai continuar. Então, assim, por enquanto a nossa decisão é continuar aqui. Se a gente for ficar 3 meses sem estudar, ou voltando a estudar agora, a gente vai continuar aqui e vamos vivendo um dia de cada vez e vamos ver o que vai acontecendo. Vamos gravando vídeo. Não tem como saber o que vai acontecer amanhã. Isso, e se vocês puderem, por favor, encha a caixinha de perguntas aqui, porque como a gente tá em casa, a gente não tá vivendo no mundo exterior, a gente não sabe muito o que falar, porque nossa rotina é acordar, comer, fazer almoço, ver live e estudar um pouco e acabou. Exato. Entendeu? Perguntem aí pra Então, gente poder ter bastante assunto. Isso aí, por isso que a gente faz esse vídeo. Esse vídeo foi através de uma pergunta, então gerem outras perguntas pra gente fazer mais vídeos e mais vídeos, por favor. Então compartilha aí. É nóis. Se inscreve no canal. Se inscreva. Valeu. Tchauzinho. Fui.